Parábola do bom samaritano. Essa parábola foi contada por Jesus, mas ela foi registrada apenas pelo evangelista, pelo pesquisador doutor Lucas. E essa parábola foi contada para um homem, não qualquer homem. É isso mesmo, não foi qualquer pessoa que ouviu essa parábola. Junto a este homem, claro, haviam outras pessoas, mas o texto diz assim: "E eis que certo intérprete da lei." Observe esse detalhe, intérprete da lei. Os intérpretes da lei, eles eram escribas, estudiosos, doutores e copistas da Bíblia. Era alguém com um gabarito acadêmico invejável. Para se tornar um intérprete da lei, era necessário cerca de 40 anos de estudo. Possivelmente esse homem ele fazia parte de um dos 4 grupos políticos religiosos da época. Talvez ele fosse um saduceu, talvez ele fosse um fariseu, possivelmente poderia ser um zelote ou também um essênio. E após 40 anos de estudo, passou a ocupar essa posição, intérprete da lei. Altamente gabaritado, esse homem se aproxima de Jesus, mas se aproxima com a motivação errada de diálogo, ele não quer aprender, nada disso, ele não quer aprender. Diz o texto, Lucas nos diz assim: se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Esse homem altamente conhecedor da lei, esse homem altamente estudado, se aproxima de Jesus com uma pergunta que não é honesta. Não é honesta a sua pergunta. O objetivo não é aprender. O objetivo desse homem é embaraçar. O objetivo desse homem é colocar Jesus numa enrascada. E para armar a cilada contra Jesus, esse homem, com uma inteligência acima da média, ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? É claro que além de ser um embaraço, uma pergunta embaraçosa para Jesus, porque esse era o objetivo da pergunta, na verdade esse homem ele pensava assim: bem, Jesus vai dizer que eu sou o herdeiro da vida eterna, afinal eu cumpro toda a lei, então eu sou herdeiro da vida eterna. Podemos observar isso também nessa pergunta. No entanto, para a surpresa daquele homem, para a surpresa de todos que estavam ouvindo esta parábola, a resposta que Jesus deu a esta pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus levou aquele intérprete da lei se aprofundar no tema da lei, mas fazer com que ele refletisse a respeito de si mesmo. Aí Jesus o questiona: bem, você conhece a lei, não é verdade? Você conhece, mas o que está escrito no livro da lei? Eu tenho certeza que você sabe este de cor. Mas como você entende, como você interpreta esta lei que você tem tanto conhecimento? E a resposta daquele homem foi: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com toda a mente, e ame o seu próximo, como você ama você mesmo. Essa, desculpe, essa resposta desse homem mostra que ele compreendia que a lei de Deus exige uma perfeita relação do homem com Deus e do homem com seu próximo. A lei exige uma perfeição absoluta e irrestrita. Nenhum homem é capaz de atender às demandas da lei. Tanto que a palavra de Deus, Paulo escreve isso na carta aos Romanos, diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há justo, nenhum sequer. Não adianta eu querer chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu tenho cumprido esse mandamento, aquele. Não tem como. Não existe meio para que eu possa fazer isso, a não ser que eu esteja sendo falso para com Deus, o que eu não consigo ser. Em outras palavras, a lei ela me faz concluir que eu estou lascado. A lei ela me faz concluir que eu estou condenado. Por quê? Se a lei diz, e o intérprete da lei responde isso para Jesus, se a lei diz que eu devo amar a Deus, se a lei diz que eu devo amar o meu próximo perfeitamente, eu também preciso reconhecer que, bem, eu não faço isso. Você faz isso? Parabéns. Se é que faz, porque eu tenho certeza que não faz. O objetivo da parábola do bom samaritano é me mostrar exatamente isso, que eu não faço o que a lei pede para que seja feito.
Alguém disse que a lei ela é como uma radiografia. A radiografia mostra onde está a fratura, qual é a fratura, mas a radiografia não cura a fratura. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, escreveu que a lei é como aio, ou seja, nós somos como crianças conduzidas pela mão para um outro lugar. E olha que interessante, a lei conduz o pecador para fora da lei. Isso chega a dar um nó na cabeça, não é verdade? A lei de Deus, ela me conduz para fora da lei. A lei de Deus me conduz para o bom samaritano, para os braços do bom samaritano, porque eu estou quebrado, eu estou machucado pela lei de Deus. Na conversa com o intérprete da lei, Jesus ele faz aquele homem compreender que ele é incapaz de observar a lei que ele diz conhecer, a lei que ele diz interpretar corretamente. Ao ouvir a resposta sobre o amor para com Deus e ao próximo, Jesus ele então destaca para aquele homem: vá e faça o mesmo. Olha que interessante. Essa resposta de Jesus, que aparece 2 vezes no texto, ela diz assim: vá, faça o mesmo. Por que Jesus diz isso? Não é à toa. Jesus sabia que entre os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios havia muito zelo em relação às coisas de Deus. Muito zelo, um zelo extremado com as coisas de Deus, mas não tinha nenhuma importância com o próximo. Eles desprezavam muitas pessoas de outras raças. Eles tinham um desprezo por algumas pessoas. Aí esse homem, altamente estudado, conhecedor profundo das Escrituras, ele se aproxima sobre essa pergunta sobre o que fazer para herdar a vida eterna. Ouve de Jesus uma pergunta que o faz refletir sobre a sua interpretação a respeito desse tema tão profundo para ele. Ao que aquele homem, intérprete da lei, diz para Jesus que o resumo da lei é amar a Deus e amar o próximo, cai em si. Bem, eu sou zeloso com as coisas de Deus, mas eu não tenho amado o meu próximo a quem eu deveria amar. Então, perante a lei, eu estou ilegal, então eu não posso herdar a vida eterna. Aí, caindo em si, aquele homem querendo se desculpar, ele lança uma outra pergunta para Jesus. Ele diz: quem é o meu próximo? Aí entra a parábola do bom samaritano, onde Jesus destaca um fato primordial. Amar a Deus se mostra no amor ao próximo. Assim, enquanto o sacerdote, enquanto o levita estavam indo para o templo, eles não poderiam socorrer aquele homem ferido. Por quê? Para não se tornarem impuros cerimonialmente e assim não poderem continuar o seu trajeto rumo ao templo. Então eles preferiram continuar indo para o templo, eles preferiram continuar seguindo na sua vida religiosa, estando presentes no templo, do que parar por um momento, socorrer um homem ferido, necessitado, e assim não poder ir para o templo. O zelo para com as coisas de Deus impediu com que o sacerdote e o levita observassem a lei do amor. Como escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, amar é obedecer toda a lei. A indiferença do sacerdote, a indiferença do levita não foi menos grave do que a violência daqueles assaltantes que deixaram aquele homem sem roupa, sem nada, ferido, a ponto de morrer ali, naquele sol escaldante. Para o sacerdote, para o levita, o samaritano era alguém imprestável. Mas para a surpresa deles, foi justamente esse homem que também passou por aquele caminho, um homem criticado, um homem discriminado, um homem impuro, um homem que não era apto para estar no povo de Deus. Foi justamente esse homem que observou o maior de todos os mandamentos. Amou alguém que naquele momento necessitava de socorro. Meu próximo é aquele que precisa de mim, que necessita do meu socorro. Você passou por alguém que precisou de ajuda? A parábola do bom samaritano retrata 2 tipos de pecado: o pecado da violência e o pecado da negligência. Ladrões, sacerdotes e levitas estavam no mesmo patamar. Os ladrões feriram, o sacerdote e o levita não prestaram socorro como a lei dizia que eles precisavam prestar. Quais desses 2 pecados, ou com qual desses 2 pecados você está flertando? A violência ou a negligência? Observe um detalhe. O intérprete da lei, que desejava receber como resposta o fato de que ele era um homem
um herdeiro da vida eterna, por observar toda a lei, pela própria lei, esse homem foi levado a concluir desesperadamente que ele não podia herdar a vida eterna porque ele não amava o seu próximo. E essa comprovação se dá na resposta da pergunta de Jesus, quando Jesus fala: quem foi o próximo daquele homem assaltado? Ele não respondeu o samaritano, ele respondeu aquele que o socorreu. Um homem diz querer herdar a vida eterna. Um homem que está disposto a fazer o que for preciso para herdar a vida eterna, mas um homem que não consegue amar o seu próximo. E Jesus desafia o intérprete da lei a agir como agiu aquele samaritano. Socorra quem precisa de você. Jesus também faz um desafio para você, a agir como agiu o samaritano, com aquela pessoa que você discrimina, com aquela pessoa que você tanto julga. Que tal? Que tal? Desafio está lançado. Todo aquele, seja quem for, que precisa da minha ajuda, é o meu próximo. Ele não precisa do meu julgamento, ele não precisa da minha discriminação. O cristão que junta as mãos para orar é o cristão que abre os braços para também socorrer. Archibald Thomas Robertson escreveu com muita propriedade: esta parábola do bom samaritano tem edificado os hospitais mundo afora. E essa parábola do bom samaritano, se compreendida e praticada, vai remover o nosso preconceito racial, o ódio nacional, o ódio entre as pessoas e a inveja entre as classes. Lembre-se, eu e você, nós fomos socorridos por Jesus, o nosso bom samaritano. E assim, somos enviados para sermos bons samaritanos para outras pessoas. Um forte abraço. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se o Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!